Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, muito difícil a palavra aqui, e está assentado à direita do trono do trono de Deus. Amém? Estende a mão para mim, ora por mim. Pede para Deus me iluminar as escrituras. Amém? Ora por mim, fala: Deus, abençoa. Pai, em nome de Jesus eu recebo a oração da tua igreja, para que eu possa ser sensível à tua voz. Se o Senhor quiser dar palavra de conhecimento, se o Senhor quiser liberar uma palavra talvez pontual, cirúrgica, faz isso, Senhor. Em nome de Jesus eu quero ser um canal limpo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela sua oração. Em Atos capítulo 5 a Bíblia fala que o Espírito do Senhor tirou os apóstolos da cadeia, que estavam presos por pregar o Evangelho, e o Espírito falou: olha, sai daí e preguem a mensagem completa de toda a vida. O Evangelho tem uma mensagem completa. É verdade que Deus cura. Posso ouvir um amém? É verdade que Deus cura, é verdade. Ele prospera, quantos creem nisso também? É verdade que Deus traz paz. É verdade que Deus vence muitas guerras nossas. Posso ouvir um amém nisso? É verdade que Deus arranca da depressão. E eu profetizo que se você entrou depressivo aqui, você vai sair curado. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Ele restaura casamento. Eu sou prova disso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é. A Bíblia fala que não há impossível para Deus. Aliás, o impossível é um lugar que Deus gosta, porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz quando o homem não consegue. Porém, a mensagem tem que ser completa. Eu não posso pregar só isso. Se eu pregar só isso, eu vou pregar o Evangelho pela metade. Ele vai ficar manco, porque Deus é um Deus que cura e faz essas coisas, mas também é juiz, mas também é um Deus reto, também é um Deus de verdade, também é um Deus que exorta, é um Deus que corrige, é um Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Então Ele não mentiu, a mensagem dele foi completa. Quem hoje desfragmenta o Evangelho são os pregadores. Eles desfragmentam, pegam as partes que são boas e deixam aquelas que eles não querem, que não lhe convêm. Mas eu não posso pregar o Evangelho, negociar o Evangelho. Você vai andar com Deus, a presença de Deus é real, amém? Quantos creem que Deus não nos abandona? Mas a Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, o vale da sombra da morte é uma parte do Evangelho. Ter aflição faz parte do Evangelho. Então eu preciso pregar a mensagem completa. Eu não posso pregar pela metade. Eu não posso só gritar prosperidade e esquecer a eternidade. Eu tenho que falar da eternidade junto com a prosperidade, porque Deus é esse Deus completo. E dentro desse princípio, a vida, ela é comparada dentro de um processo. Escute, quando você começa a seguir Jesus, quando você se batiza nas águas, quando você decide: eu vou andar com Jesus, você começa dentro de um propósito e de um processo. O começo, ele é assim: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, amém? Aí você vem porque você está cansado. Cansado do quê? Cansado da droga, cansado da depressão, cansado do medo, cansado da traição, cansado da balada. Irmãos, eu vinha da noite, eu tinha 17 para 18 anos, eu vinha da noite, eu não tinha dívida, não tinha nada. Eu vinha da noite aos prantos, porque dentro de mim tinha um vazio que nada preenchia. E Deus é poderoso para fazer isso. E quando ele me pegou, eu aceitei o vinde. Eu estava cansado, vinde a mim, eu fui. E Ele falou: e agora aprendei de mim. E aí começa um processo, uma caminhada com Deus. Então não se engane que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Tem coisa que não dá certo segundo os nossos olhos, mas dá certo segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que doa. Escute, um remédio, ele pode ser amargo, mas ele tem um propósito bom, propósito de cura.
Uma experiência pode ser ruim, mas ela pode trazer maturidade. E não só isso, a experiência que Deus te deu vai ser bênção para alguém. E Deus não trabalha só com você e não termina em você, Ele continua o processo. Então às vezes Deus vai permitir, como permitiu que o meu casamento fosse assolado e restaurado, para hoje eu poder iluminar o caminho de outros casamentos. Quantos entendem isso? Então Deus vai permitir coisas na sua vida, dentro de um propósito. Então não pergunta para Deus por quê, pergunta para Deus para quê. Qual o propósito que o Senhor permite isso? Dentro disso há uma corrida proposta, você começa a correr, e o texto fala o seguinte: é nos proposto uma corrida, uma maratona, e maratona tem início, meio e fim. Não sei se você já correu maratona, tem gente que gosta de correr, eu gosto de ver, né? O pessoal correndo é legal, né? Cada um com sua habilidade. Eu jogo futebol, né? Tem gente treinando para me pegar, e não é fácil não, eu sou ligeiro, irmão. E essas corridas, essas maratonas mesmo, elas são cansativas, elas não são fáceis. Há um treinamento para chegar num ponto de correr uma maratona. Só que uma maratona tem um início, tem um meio e fim. O grande problema é que a gente esquece que no meio vai cansar, perto do final vai quase morrer, e vai dar uma sensação de desânimo, porque é o começo, o meio e fim. E aqui está dizendo, tem uma corrida, eu vou usar o termo maratona. Há uma maratona proposta para mim e para você. E aí, quando você diz sim para Jesus, você bota o tênis e vamos lá. E onde que eu vou? É o Senhor. Irmão, e eu vou dizer, cada um corre a maratona que Deus sabe que você pode correr. Deus não vai botar todo mundo correr a mesma maratona, porque Deus sabe o nível de maratona, o nível que você pode. A Bíblia fala que não há tentação que Deus permite que não seja que você não possa suportar. Então Deus sempre tem, a Bíblia fala em Coríntios que tem um refúgio de Deus quando a gente não consegue. Quem já subiu a serra sabe que tem uns refúgios, que é um lugarzinho que você sai com o carro. Às vezes o carro está ali, o motorzinho 1.0 está pedindo ajuda, você encosta num refúgio. Esses refúgios são de Deus, dentro dessa corrida que é proposta. A Bíblia fala que tem uma nuvem de testemunhas. Nós lemos o texto aqui, nuvem de testemunhas. Testemunhas são mártires. Quem são mártires? São exemplos a serem seguidos. A palavra testemunha é mártir. Mártir é alguém que viveu algo e brilha por isso. Quantos estão entendendo? Então diz que tem uma nuvem de testemunhas. E se você ler Hebreus 11, logo antes que acabamos de ler o texto, fala dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? É Abel, é Noé, é José. Homens da Bíblia que deixaram um rastro, deixaram um legado na maratona que eles correram. É como se eles dissessem assim: corra aqui, não corra aqui. Olha o exemplo de fé deles. Irmãos, esses dias aqui, o apóstolo Hermínio ministrou com a gente aqui, ele falou: Noé recebeu uma palavra, constrói um barco. Aí Noé, amém, virou, foi construir. 100 anos construindo o barco, Deus não falou mas nenhuma vez. Aquele cara ouviu a palavra uma vez e construiu um barco no deserto, irmão. O Noé é uma testemunha de quem correu uma maratona e correu bem corrido. Então ele é um exemplo a ser seguido. Então Deus deixou uma nuvem de testemunhas. Você olha para Moisés, um cara com limitações, que aceitou uma vocação de Deus para ser um representante, um embaixador. Você vê José, que aceitou tudo que passou para chegar num lugar que Deus queria só para salvar a nação de Deus. São testemunhas, são mártires, nuvens de testemunhas. Pessoas que viveram coisas, Abraão, Moisés, homens e mulheres, que com suas vidas deixaram um caminho marcado para nós. Irmão, escute o que eu vou dizer: um sermão te convence, um exemplo te arrasta. Eu posso pregar um sermão, qualquer um pode vir aqui pregar um sermão e você vai sair convencido, uau, é verdade. Mas se não vir com a prática do exemplo e do testemunho, você não vai ser convencido. E Jesus, ele disse: perdoa o seu inimigo. Por quê? Porque lá da cruz, ele olha para o cara que pregou ele e fala: Pai, perdoa ele. Então ele pregou com autoridade porque ele viveu.
Essa nuvem de testemunhas, eu vou citar alguns nomes: Paulo, Agostinho, Charles Finney, John Wesley, Moody, Calvino, Lutero, homens que deixaram a história do cristianismo. Eu te recomendo, eu te encorajo a estudar a história do cristianismo. A fé não chegou aqui de graça. A fé chegou aqui porque homens correram uma carreira, homens foram perseguidos, queimados, mortos, não negaram a fé, correram uma carreira, chegaram no final da vida e disseram: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esses são homens que a gente deve olhar e dizer: Deus, Ele é um testemunha, Ele é uma testemunha, um mártir. Eu quero seguir o exemplo. A Bíblia fala que os ossos de Eliseu levantaram um homem. Olha que interessante, Eliseu estava morto, era só osso. A Bíblia fala que um morto caiu, puf, voltou. Morto, jogaram um morto em cima do osso de Eliseu. Irmão, o que significa isso? Que o osso de Eliseu tem milagre, faz milagre? Não. Isso significa que um homem de Deus, mesmo depois de morto, deixa um legado. Sabe o que eu sonho? Eu sonho que os meus netos e bisnetos, quando eles se sentirem fracos na fé, eles vão dizer: o meu avô pregava assim, o meu avô disse isso. Nós não vamos dobrar o joelho a Mamon, nós não vamos entregar o nosso coração para a prostituição, porque nós temos um legado. Eu acredito nisso, que Deus permitiu que homens vieram na frente, mostrando como viver o Evangelho, para a gente vir atrás. Pessoas que pisaram em lugares que você ainda vai pisar. Irmãos, eu amo conversar com os anciãos, aqueles homens de cabelo branquinho. Eu amo conversar com eles. Amo. Irmão, escute, por trás de um homem de Deus tem muita cicatriz, tem muita história. Quando um ancião, um erro da igreja evangélica é jubilar, aposentar, tirar do púlpito homens com cabelo branco. Eles tinham que estar ministrando, eles tinham que estar falando com a igreja: vem comigo, eu passei. Uma coisa importante, guarde isso: correr rápido não significa correr bem. Eu vou contar uma história que eu já contei aqui. Uma vez eu fui correr revezamento de 400 por 400. Era 4 por 400. Era eu e mais 3 correndo na minha equipe, e tinha mais 4 equipes, era 5 equipes. Aí eu fui correr 400 metros. Eu fui o último a pegar o bastão. Eu era o último da corrida. Eu ia correr com mais 4, eu e mais 4, o último, ok? Começou a corrida, e eu esperando, aquecendo. Minha vez, né? Meu irmão, quando passaram o bastão para mim, as outras 4 equipes estavam na frente. Eu peguei por último o bastão. Na primeira curva eu passei todo mundo. Pareceu o Usain Bolt branco. E meu nariz, ele corta o vento. Acho que facilitou. Meu irmão, na primeira curva eu passei todo mundo. A torcida na arquibancada foi a loucura. Meu Deus, o homem é um raio. E na terceira curva todo mundo me passou. Irmão, cheguei em último. É verdade, é verdade. É a pura vergonha. Por que aconteceu? Eu corri rápido, mas corri errado. Eu corri numa velocidade de 100 metros, uma prova de 400. Uma maratona você não pode sair numa velocidade errada. Por isso, respeite processos. Deus não está atrasado com você. Ele não atrasa. Ele faz no tempo certo. Mas faz 15 anos que ele profetizou. Talvez vai levar mais 15. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para usar 40. Deus trabalhou 3 anos na vida de Filipe para usar 3 meses. Deus, o tempo dele é diferente. Talvez você está orando há anos pelo seu marido. Uma fração de segundos ele pega ele. Porque Deus trabalha no tempo dele. Correr rápido não significa correr bem. Além dessas
dessa rica lista de testemunhas que deixam um caminho iluminado para nós através das suas vidas, eu quero deixar 3 placas essa noite de sinalização. No meio dessa maratona, quem corre uma maratona sabe, no meio tem lugares que há bifurcação, a dúvida, tem placas indicando para onde correr. Então eu quero colocar 3 placas aqui em cima desse texto para você correr essa maratona. Quem aqui já entregou a vida para Jesus e já está nessa maratona, já está nessa corrida? Levanta a mão, diga amém. Glória a Deus. Se você não entregou a sua vida para Jesus, vou te dar um conselho. É a melhor maratona a ser corrida. Porque quem vai te coroar é o próprio Deus no final dela. Você não vai ganhar medalha de ouro. Você vai ganhar uma coroa eterna, a Bíblia diz. Primeira placa. O texto diz: deixando o pecado e o embaraço. Vamos correr. Quem aqui já trabalhou com batata doce? Tem alguém da roça? Da colônia, do interior? Quem trabalha com batata doce sabe que a batata doce tem baraço. E o baraço fica para fora da terra. Aquele baraço, eu lembro quando eu ia correr no meio do baraço, mas é um tombo atrás do outro. Correr no meio do milho é só corte, né? Mas correr no meio do baraço, engalhava no pé, caía. Então, o baraço, o embaraço, essas coisas que não são pecado. Aqui o texto diz para deixar o pecado e o embaraço. Olha aqui que interessante. Pecado, você sabe o que é. E quando Deus fala para deixar o pecado, não é que Deus está... Irmão, quando alguém fuma, Deus não tosse. Quando você fuma, Deus não... lá no céu, Deus não tosse. Deus está resolvido. Quando Ele fala para não pecar, Ele está dizendo: o pecado, o salário do pecado é a morte. E eu não quero que vocês morram. Sabe o que Deus está dizendo quando Ele fala para não pecar? Ele está dizendo: filho, é igual um pai dizer para o filho: filho, não usa droga, porque a droga mata. Um pai desesperado dizendo: filho, não vai nessa vida. Eu vi um vídeo de um pai orando pelo filho viciado em crack. O desespero daquele pai. O desespero daquele pai é notório. O que o pai quer do filho? Que o filho vá bem. O pai quer que o filho seja melhor que ele. Se o pai estudou no 2º grau, ele quer que o filho faça faculdade. Se o pai fez faculdade, ele quer que o filho faça doutorado. Se o pai fez doutorado, ele quer que o filho vá para a NASA. O pai ele não quer menos, o pai sempre quer mais. E Deus está dizendo: não peque, porque o pecado me separa de ti. O pecado vai trazer morte para o teu casamento. Sai disso. É isso, irmão. A Bíblia não é um livro de regras, é uma carta de amor. É uma carta de amor de um pai para os filhos. Se você olhar para o não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, isso é lei, isso é legalismo, isso é religiosidade. Deus quer que você entenda. Como estão entendendo? O embaraço, sabe o que é o embaraço? Pecado você entendeu, é raposinha, é coisa pequena. São infantilidades, decepções. São coisas que a gente não vigia. O cara não curtiu a minha foto, não convidou para a festa. Ah, fulano não curtiu a minha foto. Por que ela não curtia? Ela curtia a da outra. Na minha festa ela postou e me marcou, no outro não marcou. Sabe? Me ajuda, irmão. O caminho já é estreito, não empurra. Irmão, em nome de Jesus, larga esse embaraço. Larga. Eu não consigo. Então sai da internet, em nome de Jesus. Não faz do Facebook o muro de lamentação. Porque Deus está vendo, fica a dica. Eu tenho uma gana do fica a dica. Hashtag fica a dica. Eu tenho uma gana disso. Fica a dica do quê? Dá vontade de perguntar. Irmão, em nome de Jesus, isso é embaraço. Quer ver uma coisa que embaraça a gente? Vou pegar a maioria aqui agora. Tá vendo? Olha como embaraça. Escuta, eu estou aqui falando com o Fabiano, falando mal do Lucas. Fabiano, o Lucas não vale nada, né? Deixou aquela barbinha e pensa que é o quê agora? Né? Está fazendo crossfit, não sei o quê, e pá. Aí chega o Lucas, o que acontece? Embaraçou ou não embaraçou? Não muda o assunto na hora? Chegou o assunto. Mas né? Essa guitarra, né, Fabianinho? A gente fica embaraçado? Não fica. Por que fica embaraçado? Porque estava fazendo o que não deve. E se você estivesse elogiando ele, você dizia que Lucas, não estava falando de ti agora. Como Deus tem te usado. Você ouviu amém?
Hashtag fica a dica. Aleluia. Raposinha, coisa pequena, conversas que não edificam. Fala mal de governo, meu irmão, se falar mal de governo mudasse o Brasil era uma Suíça 10 vezes mais. Fala mal de governo não resolve. Se você não quer orar por eles, fica quieto pelo menos. Isso é raposinha na sua vida, isso é maldição. Você tem que abençoar todo tipo de liderança, ainda que não seja uma boa liderança. Eu não estou, irmão, em nome de Jesus. E a eleição está chegando. Quer um conselho? Vota consciente, vota inteligente. Pensa nos princípios que você crê, estuda a vida de quem você vai votar. Não seja um Maria vai com as outras, não vai com esses fake. Para! Viu o que está lá na pesquisa? Vota consciente. O problema da nação é a corrupção do povo. Quem está lá representa o povo. A gente troca o nosso voto por gasolina. É uma vergonha. Se você troca o seu voto por gasolina, você merece o governo que o Brasil tem. Amém nenhum, né? Eu falei, irmãos, nós temos um princípio hoje aqui na igreja. Deus pode mudar isso um dia. Mas o meu princípio hoje é ninguém sobe, nenhum candidato sobe aqui. Já me procuraram, alguns. Pastor, o senhor não quer ter um representante lá em Brasília? Eu falei, não, tem no céu já. Não precisa de representante, fica tranquilo. Mas a igreja um dia, se precisar de alguma coisa, a igreja precisa, Jesus dá. Amém? Não vai subir ninguém aqui. Não sobe ninguém. Não vai subir ninguém, é o BOP. Sobe ninguém. Caveiro. Aleluia. Ei, irmão, escute, sabe por quê? Porque esse lugar aqui tem um nome que tem que ser adorado e promovido. O nome dele é Jesus. Amém, queridos? Igreja não é palanque, é altar. Então nós temos essa postura. Deus pode mudar um dia nosso pensamento. Eu sou resolvido em Deus. Mas hoje a minha postura é bem resolvida. É essa. Os que me ligam tchau. Não. Mas foi bom te conhecer. Amém. Também gostei de te conhecer. Quando falamos, quando pecados não confessados, tudo que não confessamos carregamos. Vou repetir, tudo que não confessamos, carregamos. Se você não confessa alguma coisa que está dentro de você, você carrega, isso é embaraço. Irmão, vai lá e resolve, conta, tu vai ver que vai sair o embaraço. Vai vir luz, vai vir lucidez. Mas até chegar lá é uma via cruz, até chegar lá é morte. Vai confessar algum erro seu para alguém, até chegar o dia da confissão você dói o estômago, você fica mal, é uma luta, mas depois que conta parece que você vai do inferno ao céu. Em segundos. Porque Deus trabalha na luz. Posso ouvir um amém? Então larga o embaraço. Larga essas coisinhas. O salário, eu falei, o salário do pecado é a morte. Promessas não cumpridas, dívidas. Irmão, você está devendo 30 pila na bodega, vai lá e paga. A fulana, você comprou um negócio lá, paga. Essas coisinhas são embaraço. Atrapalha a vida da gente. Não atrapalha, irmão? Atrapalha. Mas é 30 pila, é 50 pila, 5 anos vence. Em nome de Jesus eu profetizo o caráter no meio da igreja. Posso ouvir um amém? Tem gente esperando dar 5 anos para caducar. Me ajuda. Me ajuda. Ajuda a gente. Irmão, isso é embaraço. Irmão, esses dias eu comprei um negócio do irmão. E quando eu encontrava ele, eu não estava com dinheiro. Aí eu estava, desculpa, né? Só tem cartão. Aí eu encontrava ele, não estava. Eu tenho que ir lá pagar. Passou uns 3 meses, irmão. Que vergonha que deu. Eu fui pagar. Todas as vezes que eu vi o irmão, eu não dava nem a paz do Senhor. Eu ficava com tanta vergonha que eu dizia, bom, tudo bem? Não é que eu não quis pagar, mas ficou e foi indo. Isso gerou um embaraço. Não foi falta de caráter, não foi, não quero pagar. Mas foi indo, isso gerou um negócio. Eu falei, meu Deus, tem que pagar isso? Quantos concordam comigo que embaraça essas coisas? Que causa desconforto, sim ou não? Tem gente que perde a amizade por causa dessas coisinhas. Então, resolve o embaraço. Segunda placa. Primeira placa, embaraço. Tira os embaraços para você correr bem.
Segundo, corramos com paciência e perseverança. É o que diz. Sem embaraço, com paciência e perseverança. A perseverança, a Bíblia fala em Romanos 5 que a perseverança gera experiência, a experiência é esperança. Quantos querem ter experiência com Deus? Perseverem. Vou repetir. Perseverem. Não tem experiência com Deus sem perseverança. Hoje a geração nossa é uma geração tudo para ontem. A internet, se não for 4G, não serve mais. A banda larga é 30 mega. É uma loucura. Tudo é para ontem. Tudo, ninguém mais... Irmão, todo mundo quer hambúrguer. Ninguém quer fazer uma polenta com galinha, mandar moer o milho. Aleluia. Se Deus quer te usar... Se Deus está falando contigo, me chama. Que eu faço uma unção poderosa. Unge a tua casa em todos os cantos. Sem interesse. Irmão, quem tem pressa come pinto de frango de granja. Vai lá no mercado e compra aquele frango de granja. Você bota na panela de pressão, 3 minutos, até o osso desmancha. Mentira? Desmancha. Agora pega uma galinha caipira. O frango de granja é 38 dias. A galinha caipira são 6 meses. Ninguém quer esperar 6 meses. Posso ouvir um amém? A gente não quer esperar o tempo de Deus. Ai, Deus prometeu. Fiz 7 semanas de campanha. Deus, amanhã encerra. Tá, amanhã. À meia-noite. Tipo assim, Deus tem até amanhã meia-noite. Meu irmão, sabe o que é perseverar? Passa 7 semanas, passa mais 7, passa 7 anos. E você continua firme, acreditando em Deus. Isso é correr com perseverança. Não desistir no meio do caminho. Ah, eu orei, Deus não respondeu, eu não quero mais. Não perseverou, não vai ter experiência. Irmãos, tem gente aqui, tem muita gente aqui que teve experiências com Deus. Homens e mulheres de Deus que estão aqui me ouvindo. Que Deus, eu conheço pessoas, irmão, que orou assim, ó, Deus, eu queria um chocolate e um leite condensado. Não tinha nada na geladeira, não tinha nada em casa, não tinha dinheiro. Bate um irmão na porta. Deus mandou te dar um chocolate e um leite condensado. Experiências com Deus. Sabe o que acontece? Sabe o que a experiência faz? Um dia que faltar de novo, você vai lembrar do chocolate e do leite condensado. Deus, um dia tu fez, o Senhor pode fazer de novo. A experiência gera esperança. Aí você ora com mais sabedoria. Deus, eu quero 2 barras hoje, né? Já que deu certo. A experiência gera esperança, mas a perseverança vai gerar experiência. Ei, quer um conselho? Se eu posso te dar um conselho essa noite, não desista. Não desista. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista dos seus pais. Não desista do seu chamado. Não desista. Persevere. Até quando? Até ele completar a obra. Ele não completou. A última pincelada não foi dada. O quadro não está pronto. Ei, não critique o pintor antes dele terminar a obra. Deus começou uma obra e é fiel para concluir. Você começou uma corrida, Ele é companheiro fiel. Ele vai ficar contigo na corrida até o final. Meu irmão, Pedro negou Jesus na fogueira na noite anterior. Dias depois, com fogo do Espírito, anunciou o Evangelho e 3.000 se converteram. Falaram mal de Pedro aqui. Ai, Pedro negador. Não fala mal de Pedro. Deus não completou a obra em Pedro ainda. Aleluia. Irmãos, tem irmãos aqui que congregam conosco, que eu brinco que faz uma jogada de Romário e uma de Beto Fuscão. Ele faz uma jogada top, ele fala, ele acerta em Deus, mas também depois dá um tiro que sai para a lateral. E alguém, um ou outro pode dizer, não adianta. Não. Eu acredito num Deus que completa a obra. Mas quem aqui arrisca dizer que já está completo? Ninguém. Estamos todos em processo. Então, em nome de Jesus, não desista. A experiência vai lembrar você, Ele já fez um dia. Em uma corrida longa, existem vários momentos de dúvidas, de cansaço, vontade de desistir. Uma vez eu fui correr uma corrida, eu aprendi a correr, né? Aleluia, né? Me ensinaram. Depois daquela vergonheira, me ensinaram. Eu fui correr uma corrida de 10 quilômetros.
E aí eu comecei tranquilo, de boa. Aí, meu irmão, lá nos 5, 6 quilômetros, não é por nada não. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Podia estar em casa. Não, eu confesso, a mente atua. E tem um jargão, uma máxima que é dita que quando você pensa que não tem mais força, você tem 40%. A sua mente manda um aviso para você, 40%, quando falta, é como se a bateria está acabando. Quando deu 40%, ele fala, acabou. É para você maneirar, mas a mente está mandando um recado, mas você tem 40% ainda. E aí, deu 5, 6 quilômetros, eu falei, não. Quando eu fiz a curva, tinha uma pessoa com um copo d'água assim, esticado com o braço. Eu falei, não, opa, vou continuar a corrida. Aí corri mais 1 quilômetro, fiz outra curva, tinha outro com o braço assim. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não desistir, Deus dá copo d'água no meio do caminho. Talvez essa noite é um copo d'água para você. Você fez a curva desistindo. E o Senhor está dizendo, corre mais um pouquinho. Eu tenho algo para você aqui, ó. Eu vou te sustentar nessa corrida. Só não para de correr. Não desiste. Eu profetizo que Deus vai colocar anjos, homens e mulheres de Deus, para ser copo d'água na sua vida. Pessoas vão ligar para você, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tem momentos que não são fáceis. Às vezes não é fácil, a nossa alma grita. Às vezes eu ouço coisas, pessoas falando na cidade de mim, eu consigo levar, mas tem hora que bate um desânimo, vontade de desistir, essas coisas de gente. E aí eu recebo uma mensagem no meu celular, pastor, a palavra de domingo salvou meu casamento. Eu falo, Deus, é um copo d'água. Eu tomo aquele copo d'água. Vamos prosseguir. Pastor, eu estou liberto da religião. Eu estava preso em gaiola. Eu ouvi a mensagem, pessoas do norte, pessoas de outro país. Pastor, eu ouvi a mensagem, eu fui liberto. Eu falo, Deus, isso é copo d'água. Quando a gente está pensando em desistir, Ele bota um copo d'água. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Momentos de cansaço fazem parte do chamado. A Bíblia fala que Tomé duvidou. A Bíblia fala que João Batista duvidou, não creu, mandou perguntar se era Jesus mesmo. E Jesus respeitou tanto João Batista como Tomé, porque Deus respeita os nossos medos, dúvidas e cansaços. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa noite o Senhor está botando um copo d'água no meio da curva. Você achou que era mais uma reta? Não. Tem alguém com o bracinho assim. Essa noite, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo está me usando para estender um copo d'água para você. Não desiste, toma esse copo aqui. Vamos junto. Vamos até o final. Vamos junto. Quem sai junto, chega junto. Vamos junto. Meu irmão, Jesus saiu junto com você no começo. Quando Ele falou, vinde a mim, Ele falou, estou junto. Coloca a canga. Coloque sobre vós o meu jugo. Jugo é canga. É como se Jesus dissesse, eu vou junto com você na corrida. E quem sai junto, chega junto. Jesus não vai deixar você. Você só não pode parar de correr. Mas pastor, eu vou cair ali na frente. Não, você só vai cair no dia que Ele disser, você completou a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. É no fim. Aí Ele sabe a sua corrida. Só Ele sabe quando que acaba essa corrida. E é só Ele que sabe. E eu encerro falando da terceira placa, olhando para Jesus. O texto diz, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Primeira placa, deixa o embaraço para correr. Segunda placa, persevere na hora de desistir. Terceira placa, olha para o alvo. No presídio, eu cansei de ouvir frases do tipo, eu caí, pastor, porque eu olhei para os homens. Eu caí porque eu olhei para o meu dirigente do louvor lá da igreja, que me disciplinou na frente de todo mundo. Eu caí porque o pastor tal me decepcionou. Eu caí porque a minha esposa é isso.
Eu caí porque o meu marido aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver os olhos no lugar correto, você não cai. Sabe quando que a gente cai? Quando a gente espera dos homens o que só Deus pode dar. Quer um conselho? E a terceira placa é essa: nós não temos um papa, nós não temos um mega pastor, um grande apóstolo que você confia piamente. Todos os homens são falhos. Todos os homens são falhos. Inclusive o seu marido é falho. Aleluia. Ah, pastor, eu suporto ele, mas você não sabe que ele suporta você? Você já percebeu que é sempre o outro que é ruim? Santa. Você é uma amostra grátis da grande tribulação. Seu apelido na rua é Armagedon. E ele não vale nada, ele. E vice-versa, santo. Ai, a minha mulher, tu é legal. Tu é uma pessoa ótima de estar junto. Um dedo destroncado. Para de dar cotovelada aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só Jesus é o autor e consumador da sua fé. Nenhuma igreja morreu por você. A Abba Pai não morreu por você. O pastor Telmo não morreu. Ninguém morreu. Quem morreu foi Jesus. Então, quer um conselho? Coloca os olhos nele, que tu nunca vai se decepcionar. E no final, o texto diz, o texto é claro, ele diz: está sentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós. É Ele que você tem que confiar. E quer um conselho? Você não vai receber uma medalhinha não, de ouro. Você vai receber uma coroa eterna. Eu quero orar por você essa noite. Você que precisa de um copo d'água, você que precisa, você que entrou, fez a curva pensando em desistir. Talvez você botou o pé nessa igreja dizendo assim, eu vou dar uma chance para a minha fé. Quero que você coloque a mão no seu coração onde você está. Eu quero ministrar esperança no seu coração. Eu quero profetizar algumas palavras aqui. Eu quero declarar, em nome de Jesus: não desista. Não desista. Não desista do seu filho. Não cesse de orar. Não desista do seu casamento. Não cesse de buscar. Não desista de buscar a Deus, ainda que todo mundo se levante contra ti. Você que decidiu descer as águas do batismo, não desista no meio do caminho. Não desista. Mas pastor, eu não tenho mais suportado. Ei, em nome de Jesus, o Senhor está te dando um copo d'água hoje, dizendo: eu não menti para você. Mas o pastor, o líder, o meu pai, a minha esposa, o meu marido mentiram. Mas ele não. Sabe qual é o problema? O seu olhar estava no lugar errado. E o Senhor está dizendo: coloca o olhar no lugar correto de novo. Olha para Ele. Olha para Ele. A Bíblia fala que Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele é fiel. Ainda que eu e você somos infiéis, a Bíblia fala que Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. Ele continua fiel. Então, em nome de Jesus, corramos. E eu profetizo o que diz o texto: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E encerro com a carta de Timóteo, a última carta de Paulo a Timóteo. Paulo ia morrer, correu uma grande carreira, e ele completa dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está esperando, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vou ler de novo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha o que Paulo está dizendo, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Sabe quem é esse todos? Sabe quem é esse todos? Você. Ele está dizendo, não só a mim, Paulo, mas todos que amarem e esperarem a sua vinda. Fica de pé em nome de Jesus. Nós temos esperança nele. Quantos creem nisso? Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus, diga. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E como é que é o nome dele? Declare isso. E o céu. Quantos aqui estão correndo a carreira? Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Glória ao príncipe. Você pode levantar as mãos para os céus e crer que no final você vai ver essa visão. Os céus, toda Cristo, Rei dos Reis. Cristo, Rei dos Reis. Você vai dizer: eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vamos declarar: os céus começam a se abrir. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, Na Nova Jerusalém. na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Quantos acreditam nisso? Levante sua mão. Quantos acreditam nisso? Não, quantos acreditam nisso? Que a Nova Jerusalém, que o Senhor vai vir resgatar a sua igreja e você vai subir com Ele. Quantos creem nisso? Não, você não crê porque você é bom, você crê porque a graça te alcançou. Quantos foram salvos pela graça? Quantos foram encontrados no lamaçal e foram colocados os pés sobre a rocha? Então os céus vão se abrir, toda a terra vai se dobrar a Ele. Cristo, o Rei dos Reis, vai vir nos buscar. E sabe qual é a frase que eu quero dizer? Eu não sei você, mas eu quero dizer: eu combati o bom combate, eu não fugi, eu não abandonei a carreira, eu completei a corrida e eu guardei a fé que me dá acesso à graça salvadora. Em nome de Jesus eu te abençoo. Aquele que combate um bom combate, ele completa a carreira. E quem completa a carreira, guarda a fé. Não existe fé sem completar a carreira, e não existe completar a carreira sem um bom combate. Não foge do combate, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir: maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Maior é aquele que está correndo contigo do que o cansaço que quer te tirar da corrida. Eu profetizo: aqueles que esperam no Senhor, recebe essa palavra, você que está cansado. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças como a águia, voam alto, correrão e não se cansarão, andarão e não se afadigarão, porque o Senhor vai dar força no meio dessa corrida.